Pela manhã aqui, que nós ensaiamos aqui nesse lugar, para que a gente pudesse estar ministrando aqui nessa noite. A segunda canção que nós ministramos aqui, que fala que até que o Senhor volte. No momento que a gente estava ensaiando essa canção aqui, o Senhor, Ele ministrava algo muito profundo ao meu coração. Porque todos nós, como igreja, esperamos a volta do Senhor, amém? Todos aqui esperam a volta do Senhor, e isso é um fato. Mas no momento que nós cantávamos esse cântico, o Espírito do Senhor, Ele ministrava o meu coração e falava no meu coração dessa maneira, que o Senhor de fato busca uma igreja que não apenas espere por Ele, mas que anseie por Ele. E aí, dentro disso, eu comecei a pensar sobre essa questão, e eu comecei a entender de que fato a espera não é suficiente, talvez nem mesmo significante. Porque o que de fato traz peso para o Senhor é o anseio de fato ir viver com Ele. Porque eu fiquei pensando em ocasiões que a gente espera alguém, ou espera algo. E nem sempre significa dizer que por fato da gente estar esperando alguma coisa, significa que a gente está ansiando que aquilo chegue. Isso é verdade ou não? Às vezes nós estamos esperando alguma coisa, mas não significa que por nós estarmos esperando, nós ansiamos que aquilo chegue para nós. Então, de fato, o Espírito de Deus convenceu o meu coração de que o Senhor está buscando uma igreja que anseie por Ele e não apenas espere por Ele. Amém, gente? Então, assim, nós esperamos o Senhor, mas é muito importante que nós, de fato, ansiemos o seu retorno. E não aquela espera, eu estou esperando, mas se o Senhor vier, vem. Se o Senhor não vier, não vem. Né? Talvez seja por isso que quando nós entronizamos canções como essa, muitos de nós tenham medo até mesmo de cantar, né? Talvez muitos de nós não cante. Talvez dentro de muitas mentes aqui diga assim, pastor, isso é hipocrisia, eu não vou cantar isso. Porque eu não quero que o Senhor volte. Mas tu não espera? Como você pode esperar sem desejar que Ele venha? Aí quando a gente entona um cântico desse, fica difícil cantar. Até volta logo, Jesus. Não vou cantar esse negócio, não. Volta mais tarde, demora um pouco mais. Retarda a hora, faz o sol parar, igual fez para Josué. Mas não volta agora não, eu ainda tenho isso, tenho aquilo, tenho sonhos, tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho projeções, eu tenho isso. Mas, queridos, se você conhece as Escrituras Sagradas, esse livro que você carrega na mão, você vai lembrar de que está escrito aí nesse livro que você não pertence a esse mundo. Você está aqui, mas você não pertence a esse lugar, querido. Aqui, você tem um tempo determinado de vida. Você sabia disso ou não? Aqui você tem um tempo determinado. Agora, qual é o tempo que tem determinado para a gente lá em cima? Não tem tempo, querido. Porque nós fomos feitos para a eternidade. Nós nascemos para a eternidade. Então esse é o único motivo que de fato deve nos sustentar em nossa fé. Charles Haddon Spurgeon fala que se nós não tivermos uma expectativa de viver com Cristo na eternidade, jamais subsistiremos em nossa fé aqui na terra. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que só podem permanecer na fé aqueles que de fato anelam viver com Cristo na eternidade. Por quê? Nós vamos entender isso um pouco hoje. Porque se a eternidade não for o teu alvo, você larga a sua fé. Porque os problemas te convencem de que não vale a pena. Sabe por que não vale a pena? Porque você está pautando toda a tua vida naquilo que é terreno. Mas se você estiver focado no que é eterno,
você subsiste. Por quê? Porque o fruto da tua persistência é a eternidade. Quantos de nós cristãos proferimos palavras como tal? Não tem valido a pena, sim ou não? Sim ou não, gente? Quantos de nós falamos, não tem valido a pena, não vale a pena? Eu estava conversando, acho que ontem, ou sexta-feira, com o Silva Lindo, ele estava falando de Asaf, da mensagem que ele trouxe lá num culto no lar que eles fazem. Aí ele estava falando comigo que trouxe sobre Asaf. Asaf é um personagem interessante. Ele vai dizer ali no Salmo 73, olha, os meus pés quase se resvalaram da tua casa. Por pouco eu não desfaleci na fé. Por quê? Porque eu coloquei meus olhos nos ímpios e eu olhei para a vida deles. Eles fazem tudo quanto é coisa errada e não vivem aperto nenhum. Está tudo certo para eles, eles prosperam. Agora eu que estou aqui fazendo certo, guardando o meu coração, lavando as minhas mãos na inocência, não estou me contaminando com o pecado, estou em dificuldades constantes. Mas aí eu falei para o Silva assim, eu falei, Silvio, só que o que eles esquecem muitas das vezes, as pessoas pensam assim, é que o cenário no final muda. Existe início, meio e fim. A questão é que se nossos olhos estiverem no início ou no meio, a gente padece. Se estiver no fim, a gente sobrevive. Porque o início da história pode determinar um caminho, o meio pode determinar um, mas o final muda a história. Porque Deus falou para ele, quando ele entrou no santuário, o texto diz assim, e ele entendeu o final deles. Com tudo que eles construíram, eles caem e padecem. Então a questão não é o início nem o meio, é o final. A questão é, está aqui, ó, e durante toda a vida viveu feliz, gozou, se satisfez, fez de tudo que era bom, se lambuzou no pecado, na iniquidade, gozou de todos os prazeres carnais. Aí o cristão que está aqui, o irmão que está aqui, o servo que está aqui, que muitas das vezes é visto pelos olhares humanos, caramba, o cara é crente a vida toda e só sofre, o cara é cristão a vida toda e nada dá certo para ele, meu Deus do céu, o cara padece desde quando eu conheço esse cara, essa mulher, é cristão e tudo na vida dele é sofrimento, mas você se esquece que no final a história inverte a posição. Pastor, o senhor está falando heresia, então vamos rasgar isso aqui que está na nossa mão. Quem lembra da parábola de Lázaro? Quem lembra? Sim ou não? Lázaro, quem é Lázaro? É um sofredor. Lázaro é um sofredor. Está lá sofrendo, passando mal, doente, todo estrambelhado. Mas tem um rico lá curtindo da vida, comendo do bom e do melhor, se dando bem. Mas aí chega o dia. Ah, Jesus da glória. Porque independente do rico ou do pobre, os dois morrem, André. Independente do rico ou do pobre, os corpos vão para o mesmo lugar, terra e caixão. Só que a questão é para onde vai. Aí o texto diz, Lázaro, aquele que sofreu a vida toda, entrou no seio de Abraão. E o outro rico foi para o Hades, fogo ardente, inferno. E de lá está gritando, me tira daqui. E aquele que sofreu a vida toda aqui na terra, está agora em descanso eterno. Querido, se você pautar a sustentação da sua vida no meio e no final, no meio e no início, você vai padecer. Se você olhar para o final de tudo, você vai suportar todas as aflições, sabendo que Ele vem buscar a sua igreja. E aí, quem é que não pode lembrar daquele texto de Apocalipse, quando ele diz assim, e Deus enxugará dos nossos olhos enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Hoje, esse corpo aqui, ó, adoece. É um corpo mortificado. Padece, sofre com dores, com problemas. Mas a Bíblia diz que um dia, esse corpo que é mortal, desce para o lugar dele, volta para o barro da onde fomos criados. Mas o Espírito que foi nos dado volta para Deus e recebe um novo corpo para viver para sempre ao lado do seu Criador.
Se isso não nos sustentar, o que mais nos sustentará, queridos? Mas vamos lá. Abre o texto comigo, Filipenses capítulo 4. Deixa eu compartilhar rapidamente com vocês esse texto. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 4. Amém? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Fecha sua Bíblia, coloca no seu colo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso rapidamente. Queridos, hoje pela manhã, conforme o Wander ministrava aqui, o Senhor foi colocando uma convicção muito plena no meu coração de que esse texto era o texto que o Senhor havia, de fato, dado ao meu coração para a gente compartilhar nessa noite. Porque, mediante a mensagem que ele foi desenvolvendo, era basicamente o entendimento que o Espírito Santo de Deus me deu a respeito desse texto e dentro desses dias. Eu tenho falado isso em todas as oportunidades que eu tenho tido de ministrar a pessoas, de que eu gosto de fazer uma aplicação das minhas mensagens sempre dentro de uma atualidade, de uma realidade. Então eu tenho pedido a Deus que as mensagens que Ele coloca no meu coração sejam atuais para os nossos dias, que venha de fato nos fazer refletir sobre aquilo que temos vivenciado no dia de hoje. Então o que eu tenho visto, até mesmo com olhos naturais, o que eu tenho visto no mundo, o que eu tenho visto na sociedade, o que eu tenho visto na igreja do Senhor, no meio do povo de Deus, na noiva do Senhor, uma noiva desfalecida, uma noiva abatida, uma noiva entristecida. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas uma das maiores características da igreja e da noiva do Senhor seja a alegria, seja o júbilo, o gozo. Por isso o salmista já declara e diz: bendito é aquele que conhece o som festivo do seu povo. Ou seja, a igreja, ela sempre foi um ambiente de celebração. O povo de Deus sempre foi um povo festivo. E isso nós não vamos ver só em nós. Isso nós vamos ver até mesmo dentro do povo escolhido por Deus, que é a nação judaica. Se você estudar a cultura judaica, você vai ver que o povo judeu é extremamente festivo, é extremamente celebrativo. Se você estudar as festas judaicas, você vai ver que quase todas, se não todas as festas judaicas, são baseadas em ações de Deus em favor do povo, festas de gratidão, festas por livramentos, festas pela bondade, pelo amor de Deus, pelo escape de Deus. Um exemplo disso, a festa chamada Festa do Purim, que é a festa que foi dada no Império Persa na época do livramento de Esté com o rei. Festa de agradecimento, porque ela fez o jejum com o povo e Deus foi lá e desfez toda aquela trama que havia entre Mardoqueu e deu a vitória para o povo. A igreja, ela sempre carregou essa marca, ela sempre trouxe consigo esse sinal. E não é, escuta isso, escuta bem isso e vai entendendo aonde eu quero levar vocês nessa noite. E o fato da igreja ser celebrativa, ser festiva, ser animada, ser jubilosa, ser alegre, não se deu, nunca se deu pelo fato da nossa vida estar boa. Nunca se deu pelo fato da nossa vida estar bem. Nunca se deu pelo fato de tudo dar certo para nós. Nunca se deu pelo fato de nós estarmos sempre prosperando. Nunca se deu pelo fato de nós estarmos totalmente bem de saúde e tudo está vindo a nosso favor. Não! O fato da igreja ser assim nunca se deu pelo fato da nossa vida ser boa, mas sim pelo entendimento que a gente carrega daquilo que a palavra de Deus nos ensinou, daquilo que a palavra de Deus nos disse.
e trouxe para nós como realidade de vontade de Deus. Só que nós esquecemos das Escrituras, nós esquecemos dos mandamentos, nós esquecemos dos princípios de Deus, da verdade de Deus, dos conselhos de Deus. Estamos vivendo segundo o nosso bel prazer, estamos vivendo da maneira que achamos ser justa, estamos vivendo da maneira que entendemos e esquecemos de que essa palavra, esse livro que você carrega, é ele que deve reger a sua vida. É nele que você deve saber como você vai andar, é nele que você deve saber quais são os passos que você vai dar, independente da situação que você está, não importa o que ela manda fazer. E hoje, por que nós chegamos a esse lugar? Por que nós estamos nesse lugar? Por que nós entramos, muitas das vezes, por essas portas sem motivação nenhuma? Não tem motivo, e dentro das vezes, dentro de vocês, dentro do coração, dentro da mente, passa exatamente esse pensamento: pastor, eu não tenho motivo para adorar, eu não tenho motivo para levantar as minhas mãos, eu não tenho motivo para agradecer, pastor, eu não tenho motivo para estar alegre hoje, eu não tenho motivo para estar feliz, eu não tenho motivo para celebrar. Não? Tem certeza? Tem certeza? Será que não? Será que nós não precisamos fazer uma reflexão mais profunda a respeito desse nosso conceito? Será que nós não temos motivos para celebrar verdadeiramente? Nós temos um costume entre nós que é legal, mas com o conceito certo, porque com o conceito errado fica feio. Nós temos um costume de fazer cultos de ações de graça. Pastor, a Bíblia diz: em tudo dai graça. Ela não falou faz culto de ação de graça, ela diz em tudo dai graça. É assim que a gente faz? Geralmente os nossos cultos de ação de graça são baseados em quê? Em vitórias que tivemos, em bênção que recebemos, em sonhos que realizamos, em coisas que conquistamos. Então o nosso culto de ação de graça não está ligado na ordenança bíblica, mas está ligado na conquista que tivemos. E essa é a nossa posição no reino. Nós entramos pela igreja hoje para buscar a bênção do Senhor, e não por causa da ordenança bíblica. E eu não vim aqui dizer para você que Deus não é um Deus abençoador e não nos abençoa. Não vim dizer isso, de maneira nenhuma, porque senão eu estaria mentindo e contrariando a verdade das Escrituras Sagradas. Mas o que eu quero dizer é o conceito equivocado que temos carregado. Olha o que Paulo diz, escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses 5,17: em tudo dai graças. Não é só quando você conquista alguma coisa, não, querido. Quem não pode lembrar de Jó aqui? Diante daquilo que está passando, ele ergue a voz e diz: Deus me deu, e Deus, bendito seja o nome do... Isso é cumprir a palavra de Deus. Em tudo dai. Ele está dizendo: se eu ganhei, eu dei graças. Se eu perdi, eu também dei graças ao nome do Senhor. Se eu ganhei, eu adorei. Se eu perdi, eu adorei também. Se eu conquistei, eu exaltei. Se eu perdi, eu exaltei também. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, está estabelecido no seu trono, e nada muda esse fato. Para nós acharmos a nossa alegria de novo, nós vamos precisar entrar dentro das Escrituras novamente e derrubar esse conceito da nossa mente, de que eu preciso viver coisas boas para chegar bem aqui. Eu preciso viver coisas boas para ter motivos para adorar a Deus. Eu preciso viver coisas boas para ter motivos para celebrar. Querido, você tem mais do que motivo. Porque sabe por que você está sentadinho nessa cadeira aí agora?
Sabe por que você está ouvindo mais uma vez a mensagem de Deus? Sabe por que você está com a sua família no colo, os seus filhos no colo, a sua família do seu lado? Sabe por que você teve um dia abençoado hoje e tem tido na sua vida? Porque Ele enviou o Filho dEle para morrer no seu lugar e levar sobre Ele as dores do seu pecado. Aí você vem dizer para mim, pastor, eu não tenho como levantar a mão para adorar. Por favor, pelo amor de Deus. Se a morte de Cristo na cruz não é suficiente para levar a nossa vida em adoração a Deus, nada mais irá fazer isso. Queridos, parem e pensem um pouco. Adão pecou lá no Éden, foi expulso. Toda a criação e raça humana que nasce após ele nasce debaixo do pecado e condenação. Você nasceu debaixo de condenação. A Bíblia diz que todo nascido de mulher nasce sobre o pecado. Você nasceu condenado. Ah, pastor, mas eu não tive culpa. Mas Adão teve. A culpa é dele. Você não pode cobrar mais dele, que ele já morreu. Mas ele te sentenciou. Ele te condenou, te separou do seu Criador, te separou de Deus, te afastou de Deus. Aí Deus, com seu grande amor, vem, envia o Filho dele para pegar a culpa que era minha e era sua, para sofrer o sofrimento que era meu e era seu, para passar pelas dores que era minha e que era sua. Ele sangrou no meu e no seu lugar, ele tomou chicotadas no meu e no seu lugar. E aí você tem a capacidade de dizer que você não tem motivo para se alegrar, porque as coisas não estão dando certo para você. Então o que Cristo fez na cruz não vale de nada. Eu vim do mundão, eu vim da prostituição, eu vim do alcoolismo, eu vim do vício da maconha, da cocaína. Eu fiz coisas que só Deus para poder me tirar de onde eu entrei. Saí, o Evangelho, Cristo, o amor de Deus me alcançou, saí. Quando eu saí, os amigos com os quais eu convivia nesse meio começaram a fazer alguns questionamentos para mim, perguntando: Emerson, por que você não pode mais jogar com a gente? Por que a gente chama para beber, tu não vem mais beber, tu não vem mais jogar? Aí ele falou para mim assim, um dia um rapaz falou para mim assim: é por isso que eu não gosto de ser cristão, porque depois que a gente se torna cristão, a gente tem que parar com tudo. Eu falei: meu amigo, você está pensando errado. Você está muito equivocado a respeito do Evangelho. Eu falei para ele: quem foi que te falou que Deus me proíbe de tomar cerveja e jogar? Quem foi que te ensinou isso? Ele falou: mas não é assim não. Eu falei: não, te ensinaram errado. Ele falou: tu pode fazer? Eu falei: claro, posso fazer tudo que tu achar que eu tenho que fazer, eu posso fazer tudo. Então por que tu não faz mais? Eu falei: porque as coisas aqui dentro mudou, meu amigo. Eu falei para ele: sabe por que eu jogava contigo? Porque eu tinha prazer no jogo. Sabe por que eu sentava com você, passava o dia todo bebendo e comendo churrasco? Porque eu tinha prazer nisso. Só que depois que Cristo chegou aqui no meu coração e tocou aqui dentro, Ele não disse para mim que eu estava proibido de jogar e de beber cerveja, mas Ele me amou com um amor tão grande que eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Ele me constrangeu de uma maneira tão sobrenatural que o amor, o prazer e a paixão que eu tinha pelo jogo e pela bebida se transformou na paixão e no amor pela palavra dele. Agora eu tenho prazer em obedecer os seus mandamentos e praticar a sua lei. Esse é o meu prazer e a minha alegria. Aí alguém diz assim: pastor, o senhor tem que andar em santidade. Eu digo: por quê? Porque o senhor é pastor. Eu falei: está equivocado também. O ministro aqui que toca o teclado, ele tem que andar em santidade porque ele é ministro. Você está enganado. O obreiro da igreja, o irmão da igreja tem que andar em santidade porque ele é da igreja. Você está enganado também.
não são as minhas responsabilidades e funções que me privam do pecado, é o amor por sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se esse me amar, eu também o amarei, e me manifestarei a ele, virei a ele, viverei nele, e o meu Pai também o amará e o honrará. Minha distância do pecado não tem nada a ver com altar, não tem nada a ver com púlpito, não tem nada a ver com chamado, não tem nada a ver com ministério, não tem nada a ver com função, não tem nada a ver com cargo. Tem a ver com amar aquele que me amou primeiro. Por isso que o religioso nunca consegue ser livre do pecado, porque o religioso quer vencer o pecado por obrigação, ele nunca vai conseguir vencer. A única coisa que me torna capaz de renunciar o erro é o amor de Cristo por mim, queridos. E se eu sei que Cristo me amou, como que eu posso entrar aqui e ficar indiferente a esse amor e não dar uma resposta a Ele, dizer para Ele, eu não tenho motivo para te adorar? Não tenho motivo. Você precisa, hoje, mudar o alvo da sua alegria na sua vida. Você precisa urgentemente. Porque eu tenho certeza que você está colocando o alvo no lugar errado. Olha o texto. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. A carta de Paulo aos Filipenses é chamada de carta da alegria. Toda a carta é voltada para instruir a igreja de Filipenses aonde colocar a sua alegria. Paulo escreve a carta aos Filipenses na intenção plena de instruir essa igreja, de ensinar essa igreja, de apontar um alvo para essa igreja, dizendo, é aqui o lugar aonde vocês devem se alegrar. Esse tem que ser o alvo da alegria de vocês, porque se não for assim, vocês padecerão no meio das aflições. Quando Paulo, olha só isso, quando Paulo escreve essa instrução aqui, ele está preso em Roma, está preso em Roma. É de Roma que ele escreve a carta aos Filipenses, dizendo, alegrai-vos. Agora pensa, se você tivesse preso como Paulo, e tivesse que escrever uma carta para alguém, seja para seu parente, seja para sua família, seja para seu amigo, como seriam os escritos dessa carta? Pensa. Você está preso, você vai escrever uma carta para alguém. Qual seria o conteúdo dessa carta? Eu aposto quase 100% que ia ser de lamúrias e lamentos, reclamações e murmurações. Que cadeia ruim! Aqui não tem nem luz, chão de concreto, a cama é de ferro duro, o colchão quase nem aparece, o vaso todo sujo. E aí ia fazer que nem aquela carinha do WhatsApp, mas ia desenhar no caderno, aquela carinha com um monte de choro. Aí a pessoa que recebe a carta, não tem jeito, tem que sofrer com ele mesmo. Só lamentação. Paulo está preso, cara. Mas olha o conteúdo da carta dele. Não, isso tem que mexer com o nosso coração, cara. O cara está preso, o cara está sendo açoitado, o cara sofre perseguições. Olha o conteúdo da carta de Paulo. Ele vai escrever uma igreja, olha o que ele escreve. Se alegre. Ele está de brincadeira, não está não? Esse apóstolo Paulo, brincadeira não, cara. Brinca muito esse cara. A igreja de Filipenses sofrendo perseguições, passando dificuldades, passando aperto, ele preso, vai escrever uma carta e diz, alegrai-vos. A situação da carta vai piorar aqui, irmão. Vai piorar triplicadamente,
Porque Ele não se contenta em mandar o povo se alegrar, não. Ele acrescenta mais, tia Lu. Aí ele diz assim: se alegre, o que vem depois? Sempre. Aí não aguentei, não. Se alegre sempre no Senhor. Sempre é sempre. Não é hoje, não. Não é amanhã, não. Não é só essa semana, não. Não é só esse mês, não. É sempre. Em tudo dai graças. Se alegre sempre no Senhor. Sempre. Sabe o que Paulo está querendo dizer para essa igreja? A alegria de vocês não pode estar pautada nas circunstâncias momentâneas. Se alegar sempre, está ultrapassando isso. Quando eu digo para alguém se alegre sempre no Senhor, eu estou dizendo, ela não pode estar nas circunstâncias. E vamos e convenhamos aqui, nossa alegria está pautada em quê? Em quê, gente? Nas circunstâncias. É mentira ou verdade isso? Aqui não pode ter hipócrita não, pelo amor de Deus. Vamos repreender esse espírito de hipocrisia se estiver aqui agora. Não vem dizer para mim que não é verdade, porque é verdade verdadeira. A nossa alegria está pautada nas circunstâncias. A minha alegria está condicionada ao meu momento. A minha alegria está condicionada à minha situação. Está condicionada ao meu estado. À minha condição. Isso tem que mudar. Porque senão nós jamais voltaremos a ser a igreja que Cristo espera que sejamos. O final dessa carta, conforme Paulo vai caminhando aqui, ele vai dizer coisas tão sobrenaturais. Eu vou ler só para você entender, não precisa abrir não, só acompanha. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é muito poderoso. Olha o que ele está dizendo: não fica ansioso com essas coisas, não fica desesperado, não fica apavorado. Antes faça isso chegar a Deus em oração. Faz isso ser conhecido diante de Deus, apresenta essas questões a Deus. E a paz que excede todo entendimento vai selar a sua mente e seu coração. A palavra paz, ela vem de uma raiz hebraica chamada shalom, ou grega, se não me engano. Sabe qual é o significado dessa palavra na raiz original? Pleno, completo, perfeito. Pô, irmão, isso aqui é demais. Então, o que Deus está dizendo aqui para essa igreja, através de Paulo? A paz que eu vou dar para vocês, vão preencher vocês por inteiro, vão tornar vocês completos, vão fazer de vocês plenos. Aí escuta, vamos tentar imaginar isso aqui. Imagine as pessoas que passam ali na rua, olham para a igreja, ou olham para nós, as pessoas que nos conhecem, no nosso cotidiano, na nossa vida, e vê uma igreja aqui de mãos erguidas, de mãos levantadas, voz elevada, rendendo de todo o coração sua adoração, jubilosa. Uma igreja que goza da companhia do seu Salvador, do seu Senhor. Uma igreja que responde ao seu amor, que responde à sua graça. Aí imagine as pessoas que passam ali, vê você aqui, seus conhecidos, de mãos erguidas, adorando com toda a intensidade. E aí lembra da sua vida. Olha para a sua vida no dia a dia, que conhece a sua condição e vê assim: rapaz, alguma coisa está errada. Alguma coisa não bate, alguma coisa não encaixa, alguma coisa não combina, alguma coisa não entra. Isso confunde a cabeça de quem olha para nós. Por quê? Porque a sociedade raciocina logicamente.
Nós não raciocinamos como o mundo, nós pensamos como pessoas do reino de Deus. Então como é que é a lógica do mundo? Se as coisas não estão boas, não tem motivo para ser alegre. Se as coisas não estão dando certo, não tem motivo para ser feliz. A cultura judaica exemplifica as situações assim. João capítulo de número 9 tem um cego de nascença. Jesus passa, Jesus vai chegar até esse rapaz, vai cuspir no chão, fazer lodo, colocar no olho dele, vai mandar ele se lavar, ele vai ficar curado. Os discípulos vão questionar por quê? Porque a cultura está na mente deles. Eles perguntam: quem pecou? Os pais desse menino ou esse menino? Por quê? Porque isso é cultura. Dentro da cultura judaica da época, o pecado é que ocasionava situações difíceis. Então qual é o olhar do discípulo para aquele jovem? Ele está assim porque ele fez alguma coisa de errado. E isso nos acompanha na nossa sociedade hoje. O raciocínio da nossa sociedade é o seguinte: se você está passando dificuldade, se você está em aperto, você está pecando, você está fazendo o que é errado. Você não está abençoado por Deus, porque a bênção de Deus para nós não está no sacrifício da cruz e no amor que Ele revelou lá. A bênção de Deus é prosperidade, bênção de Deus é salvação da alma. Você é salvo em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, se alegra. Aí as pessoas que olham para nós vão dizer: porque não compreende, alguma coisa na vida dessas pessoas estão equivocadas. Não tem equívoco. O que tem é o que Paulo está dizendo. Não tem equívoco, Davi. O que tem é paz que excede. Lembra do que Jesus disse para os discípulos? Eu vos dou a paz, mas não a paz que o mundo. Eu vos dou a minha. A paz que excede. E é isso que acontece. O camarada olha, ele não consegue conectar racionalmente a maneira como você está se portando perante o Senhor com a vida que você leva, porque dentro do pensamento dele não condiz a tua situação com a alegria que você manifesta. Por quê? Porque a razão dele diz para ele, no estado que ele está vivendo, a situação que ele está vivendo era para ele estar triste, chorando e lamentando. Mas aqueles que têm a paz que excede todo entendimento, confunde a mente dos incrédulos. Porque o mundo precisa de riqueza, o mundo precisa de prazeres, o mundo precisa de bênçãos, o mundo precisa de dinheiro para que eles possam ser felizes. Nós não, nós temos a paz que excede o entendimento. Não que nós temos que ser pobres, miseráveis, não é isso que eu estou falando. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ser rico? Que isso? Não, Deus é um Deus que prospera, Deus é um Deus que abençoa. Eu estou falando que nós não somos dependentes disso. Essa não é a nossa base. Nós não estamos sustentados nisso e não pode ser, porque estamos muitas das vezes sustentados nisso que temos entrado aqui sem vida. Queridos, deixa eu te falar uma verdade. Deus não precisava fazer mais nada por nós. Precisava, Juliana? Se tu falasse que precisava, eu ia te pegar agora. Deus não precisava, querido. É muita bondade Ele continuar fazendo. Porque na melhor das intenções, nenhum de nós aqui chegaria aos pés do que Ele fez, se Ele ficasse só no que Ele fez. Na melhor das intenções, a gente não chegaria nem aos pés. Chegaria? Mas Ele fez lá, continua cuidando da gente, continua guardando, continua abençoando, continua provendo, continua escondendo a nossa vida do mal. E a gente ainda acha que não tem motivo. A gente ainda acha que pode chegar aqui triste. A gente ainda acha que pode chegar aqui e ficar de cabeça baixa. Deus merece isso? A gente acha que pode chegar aqui e ficar mal-humorado. É assim que temos que tratá-lo, mediante o que Ele é para nós. O que
Paulo quer revelar para essa igreja é o que está dentro dele. O que ele está experimentando, ele está transmitindo como ensinamento para a igreja. A experiência de Paulo é suficiente para revelar para os filipenses que o que ele está escrevendo é verdadeiro. Porque a igreja recebe aquela carta: alegrai-vos sempre no Senhor. A primeira coisa que vem é a contrariação, é o confronto, dizendo: como que eu posso me alegrar? Mas eles lembram que o destinatário, o autor da carta é Paulo. E aí eles pensam assim: bom, mas Paulo está preso na cadeia, então eu preciso considerar o que esse cara está escrevendo, porque o que ele está me ensinando, ele está vivenciando. O que ele está me ensinando, ele está vivendo na prática. Então eu tenho que considerar a sua fala e o seu ensinamento. O Wander pregou aqui hoje de manhã. Paulo e Silas na prisão cantavam hinos e oravam a Deus, acorrentados, presos. Por que você acha que uma pessoa em condições dessas consegue cantar e orar a Deus? Por que você acha que Paulo, de dentro da prisão em Roma, consegue escrever dizendo: alegrai-vos? Por que alguém que sofre dores intensas, por que alguém que perde pessoas? Ele contou a experiência aqui de um cara que perdeu toda a sua família e escreveu um hino de louvor a Deus. Por que você acha que essas pessoas conseguem fazer isso? Porque elas entenderam que não há alegria fora de Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa alegria e a única fonte dela. Não há alegria no mundo. Tudo que há no mundo é ilusão, é momentâneo, é passageiro, não é perpétuo, não permanece. É por isso que nós oscilamos tanto no nosso dia a dia. Olha para a nossa vida, olha para a nossa realidade, olha para você, quem você é, que tipo de homem você é, que tipo de mulher você é, que tipo de filho, mãe, pai que você é. Olha o seu nível de oscilação, de ociosidade. Um dia você está bem, olha o teu caráter, um caráter dúbio, ocioso e inconstante. Um dia você trata as pessoas com amor, outro dia com ódio. Um dia você trata as pessoas com carinho, outro dia você ofende. Um dia você entra com sorriso, outro dia você entra com o rosto emburrado. Um dia você abraça, outro dia você taca pedra. Olha o seu caráter. Por que você acha que você é assim, que nós somos assim? Porque a sua alegria é naquilo que é momentâneo, que passa. Você fica bonzinho quando as coisas deu certo para você, quando o dia foi bom. Quando você chega em casa que o dia foi horrível, que o dia foi estressado, você sai descarrilhando tudo, você sai fazendo um monte de arruaça. Por quê? Porque você descarrega toda a tua tristeza em cima daquela questão. Por quê? Porque são alegrias que são circunstanciais. Elas são alegrias momentâneas. Como foi o seu dia hoje? Feliz? Como vai ser o dia de amanhã? Como vai ser terça? Como vai ser quarta? Aí eu queria que você fosse sincero, que você está pensando, enquanto eu estou perguntando como vai ser semana, você está pensando assim: pastor, vai depender do que vai acontecer, sim ou não? Vai depender se o Wagner vai pegar dinâmico. Se rodar o dia todo e não fazer R$50, não tem alegria. Se sair o dia todo, a semana toda com o currículo e a porta não abrir, não tem alegria. Sim ou não? Por quê? Por que isso? Porque a nossa alegria está no lugar errado. A nossa alegria está no lugar errado. Por isso que Paulo está dizendo para essa igreja: alegrai-vos no Senhor. Se você tirar a tua alegria das circunstâncias e ocasiões e colocar em Deus, nunca mais você passa por essa oscilação, porque não te faltará alegria. Não te faltará. Por quê? Dinheiro a gente tem hoje e amanhã, e na realidade de nossas vidas, sabe como é que funciona o dinheiro? Recebe o pagamento no dia, no outro,
Acabou tudo, é só o tempo de ir na loteria pagar. Aí tu olha, vê o mês todo pela frente e diz: tô duro. Só um milagre igual no deserto. Manda aí todo dia, mano. Acaba ou não acaba dinheiro? Acaba. Roupa, dependendo da qualidade da marca, dura um pouquinho, daqui a pouco tem que comprar outra. Comida, entra, sai, tem que botar de novo. Não há nada que seja permanente nessa terra. Não há nada que perpetue, não há nada que seja duradouro. Agora o que Cristo está dizendo para mim e para você é o seguinte: filho, se você se alegrar em mim, todo dia terá felicidade para o teu coração, porque eu não oscilo e não falto com você. É assim, queridos. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver pessoas que declararam isso. Quer ver um exemplo? O rei Salomão. O rei Salomão começa o capítulo 2 do livro de Eclesiastes dizendo: olha, eu dei tudo que a minha alma desejou. Eu comprei campos, fiz isso, tive mulheres, tudo que a minha alma quis eu dei para ela. Ela gozou de tudo porque eu tive muito dinheiro e pude fazer isso. Só que aí no versículo de número 11, sabe o que ele diz? Nada disso tem proveito debaixo do sol. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Em nada pude me satisfazer. Pelo amor de Deus, se nós não raciocinarmos com isso aqui, irmão, imagina que de repente você tem uma condiçãozinha legal, e eu torço para você ser abençoado, prosperar cada dia mais. Eu torço por isso, mas eu acredito que você não vai chegar aos pés do rei Salomão, porque já tem um decreto dizendo: não houve antes dele e nem haverá depois tamanho homem com tamanha sabedoria e riqueza. Então já está decretado, ninguém vai alcançar ele. Então assim, imagina você alcançando um nível punk de prosperidade e riqueza. Você pode ver muita coisa. Agora quem está falando para a gente é o cara que alcançou o ápice. É o cara que teve muito dinheiro e ele não teve privação de nada, ele viveu tudo que ele tinha para viver. O texto está dizendo: eu não privei minha alma de nada, eu dei tudo o que ela queria. E olha o final da sua reflexão, ele diz: nada dessas coisas satisfez a minha alma. Alguém que experimentou tudo, querido, você quer prova maior do que isso? Não importa o quanto você poderá gozar dessa terra, ela não vai te preencher, ela não vai te tornar pleno, ela não vai te saciar, ela sempre deixará lacunas no teu coração e na tua alma. Mas Cristo veio para dizer: eu vim para abundar o teu coração e te completar, meu filho. Salmo de número 16, versículo 11. Na tua presença, o salmista declara: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpétuas. Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Nessa hora que eu li esse salmo, queridos, o Espírito de Deus fez estremecer o meu coração, e ele me deu uma convicção, e ele falava no meu íntimo, dizendo assim: filho, você sabe por que essa geração está embriagada nos seus deleites pessoais, nos seus prazeres carnais, nas suas vontades humanas? Sabe por que essa geração está mergulhada nas suas vontades? Porque elas não conhecem a minha alegria, filho. Elas não conhecem a alegria da minha presença, querido. Olha o que o texto está dizendo: na minha presença não há alegria, há plenitude. A plenitude. Plenitude é aquilo que é pleno, é aquilo que preenche, é aquilo que completa, não deixa lacuna, não
falta, não deixa buraco. Quem está em Cristo, quem se relaciona com Cristo, tem a plena alegria dele, não tem falta de nada, não pode ter. A Bíblia não pode enganar, a Bíblia não pode mentir. Se você está com buracos no teu coração, se você está com buracos na tua alma que ainda precisa de saciação carnal, é porque a plena alegria de Deus ainda não vive em você. Na minha presença há plenitude de alegria. Se eu vivo em constante relacionamento com essa presença, a palavra não pode mentir, queridos. A plenitude dessa alegria tem que me habitar. É a palavra que diz isso para nós. O que nos falta é contato diário com esse Criador, com essa presença. E o Salmo de número 23, que você conhece bem, que todos nós aqui conhecemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe qual é o escrito original desse texto? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. A ideia do Salmo 23, a ideia do salmista não é dizer que quem tem o Senhor como pastor não terá falta material de nada. Isso é mentira. O Wander falou isso hoje de manhã aqui. Isso é um evangelho distorcido. Eu ouvi de pessoas dizer que se você não for rico, você não pode ser servo de Deus e dar testemunho. Isso é a maior desgraça que eu já ouvi na vida. A riqueza nunca foi evidência de nada, a não ser de alguém que trabalha, que se esforça, alguém que se profissionalizou bem. Porque se você quer ser rico, querido, você não tem que vir para a igreja não, você tem que trabalhar. Porque riqueza é questão de trabalho. Se você for alguém empenhado, se você for trabalhador, se você for cumpridor dos seus deveres, você tende a prosperar e ser um cara próspero. Questão só essa. Então não está falando com aquele que o Senhor é pastor, ele não vai ter falta de nada, vai ter tudo. Não é isso o texto. Sabe qual é o raciocínio do salmista? O raciocínio do salmista é dizer para nós assim, ó: uma vez que eu sou seu pastor, tudo em você está pleno. Uma vez que eu sou seu pastor, eu completo você. Uma vez que eu sou seu pastor, eu aperfeiçoo tudo em você. Entende? Então qual é a ideia do salmista? É dizer, olha, quando eu sou seu pastor, o que é material pode faltar. O que é físico pode faltar. Eu sendo seu pastor, você ainda terá tristezas, ainda terá dores humanas, ainda terá lágrimas derramadas diante de percas de familiares que você ama, mas eu estou em você e isso basta para te manter de pé, isso basta para te sustentar, isso basta para te consolar, isso basta para te fortalecer, isso basta para te vivificar, queridos. Essa é a ideia do texto. Então o que Cristo sempre quis dizer para nós, e Paulo está declarando para essa igreja isso: eu sou suficiente para vocês. Jesus sempre quis nos inclinar para Ele, mas a nossa humanidade quer se inclinar para um monte de coisa, um monte de caminho, buscando saciedade, buscando satisfação, buscando gozo, buscando felicidade. Não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5, não tem 10 caminhos, não tem 10 portas, não tem 10 saídas, só tem um lugar aonde a alegria é verdadeira, é perene, é plena e não acaba. É em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele, só nele. Só nele, queridos. Em outro lugar não tem e nem vai haver. Então o que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite é isso: filho, filha, você vai viver alguns momentos de felicidade, alguns dias, algumas horas, alguns meses, alguns anos, mas isso vai sempre oscilar. Uma semana boa, outra ruim, um mês bom, outro ruim, um dia bom, outro ruim, um dia de sorriso, outro dia de tristeza e lágrimas. E eu não estou dizendo que em Cristo você não vai
ter essas coisas, só que você vai estar preenchido. Você vai estar pleno nele. Você vai se alegrar nele. Você vai se saciar nele. Eu sei o que eu estou falando, queridos. Eu rodei muito atrás da felicidade. Eu rodei muito e eu sei o que isso significa. Para mim, a bebida era tudo. Para mim, a farra era tudo. Para mim, as festas, as baladas era tudo. Eu achava que aquilo era o ápice de tudo na minha vida. Sabe o que acontecia comigo? Eu saía de casa e curtia tudo que eu tinha para curtir. Zoava o plantão, fazia tudo. Tudo que hoje a gente faz e acha que aquilo tudo é o melhor para nós. A gente está adorando tudo aquilo. Aí quando eu saía da companhia dos amigos, quando eu saía das batidas das discotecas e das boates, quando eu pegava o ônibus, que eu descia no ponto, 5 da manhã, 6 da manhã, que eu entrava em casa, que eu chegava dentro da minha casa, que eu abria a porta de casa, eu sentava na minha mesa, na sala, e chorava. Chorava com um buraco imedível dentro da minha alma. Uma lacuna profunda dentro do meu coração. E ali sentado eu perguntava, por que eu estou me sentindo assim? Se eu acabei de fazer tudo que eu gosto agora. Se eu curti exatamente do jeito que eu queria curtir. Tinha um vazio na minha alma que eu não conseguia preencher aquilo. E quantas das vezes era exatamente assim, eu acabava de fazer as zoeiras, quando eu saía daquilo, que eu me deparava com a minha vida aqui, longe daquilo, chorava, tristeza na alma, tristeza no coração, peso, angústia, remorso, porque nada que tem lá fora vai te alegrar, o mundo só ilude você. Só ludibria, é tudo vaidade, não passa de vaidade, mas há um Salvador da nossa alma diante de nós, dizendo, se você decidir acreditar em mim, eu vou morar em você, eu vou viver em você, e vou fazer você plenamente feliz. A felicidade não está nas coisas. Imagina uma viagem espetacular. Fala aí, Juliana, cita o nome de uma viagem espetacular. Um lugar, cita o nome, rápido. Top. Qual? Grécia. Irmão, quem aqui se viajasse para a Grécia não ia ficar feliz? A Juliana ia muito, que ela adora, pelo visto. Mas vamos supor que essa viagem duraria 1 mês. E isso é muita coisa, né? Que haja dinheiro para bancar isso. Viajou para a Grécia 1 mês, top, que mês top, felicidade lá em cima, né? Mas é só uma viagem, sim ou não? Você vai ter que voltar para casa, vai ou não vai? É aí que está o problema, porque a Grécia fica lá e a gente volta para o Parque São José, e encara a nossa realidade de vida, e aí a alegria ficou na Grécia, e você voltou para a tristeza outra vez. Por quê? Porque se nós pautarmos a nossa alegria naquilo que podemos fazer momentaneamente, a nossa felicidade será momentânea. Quando eu viajei, eu fui feliz. Na lua de mel, eu fui feliz. E depois? E depois? Eu queria que você refletisse o que você quer, uma alegria de momento ou uma alegria de todo dia. Independente do que você possui, independente do que você vai fazer, independente se você vai viajar, vai passear, vai curtir, vai ter dinheiro ou não, você será feliz porque Cristo é a felicidade no seu coração. Ele é a felicidade no seu coração. E você entrou aqui nessa noite para saber, o tema dessa mensagem é esse, em busca da felicidade. O Silvio vai botar ali no vídeo. O tema da mensagem é em busca da felicidade. E a felicidade só tem um caminho, não tem vários. Só tem um lugar onde a felicidade pode ser encontrada.
E essa felicidade se chama Cristo Jesus, nosso Senhor. Só nele. Pode rodar, pode fazer o que quiser, não adianta. Momentos sim, momentos você vai ter de muita felicidade, momentos, períodos. Mas uma hora, mas Cristo quer viver em você. Cristo quer reinar aqui dentro, ó, dentro do seu coração. Quer habitar o seu coração. Quer fazer morada dentro de você. E quer ser para você toda a sua sustentação de vida, toda a sua força. Ele quer ser a sua paz. Ele quer preencher o teu coração por inteiro e te dar um gozo. Eu não estou falando aqui, deixa eu explicar isso para não ficar mal entendido, tá? Eu não estou falando aqui que a gente não possa gozar das coisas, não possa viajar, não possa passear, e que isso não vá nos alegrar. Não estou falando isso. Eu estou falando que são alegrias momentâneas. São alegrias, são gozos, mas são passageiros. E o problema é que nós não vivemos uma vida boa o tempo todo, nós vivemos momentos ruins. Olha agora, olha o país, olha o mundo, olha quantas milhões de pessoas mortas, o que tem sido dessas famílias? Como estão essas famílias? Será que elas estão de pé? Será que elas permaneceram? Porque só Cristo pode sustentar em momentos como esse. Só Cristo pode ser a nossa alegria em momentos de dor e dificuldade. Só Ele pode ser, só Ele. Eu tenho uma pergunta para encerrar. A gente vai finalizar e eu vou fazer a apresentação das crianças. E Deus tem me dado esse privilégio. Mas eu preciso perguntar para você que está aqui nessa noite. Porque eu tenho certeza, assim como Deus falou ao nosso coração pela manhã, Ele falou conosco nessa noite. E Ele está trazendo o mesmo caminho para o nosso coração. O Senhor está dizendo, eu quero ser a tua felicidade. Talvez você tenha sido alguém que tenha andado em busca da felicidade durante muito tempo, como eu andei também. Você tem sido alguém à procura da felicidade. Você tem buscado esse lugar de alegria, esse lugar pleno. Talvez você esteja cansado dessa oscilação. Talvez você esteja cansado de um dia as coisas estão bom, você se alegra, outro dia acontece aquele negócio, você se abate, fica triste, porque está vazio por dentro. Então quem está vazio por dentro depende das circunstâncias. Mas Cristo hoje quer interromper o ciclo de circunstâncias na tua vida. Cristo está dizendo para você, filho, eu não quero que você dependa mais das condições da vida. Eu não quero que você dependa das circunstâncias para ser feliz. Eu quero morar em você e ser essa felicidade. Aonde está aqueles que querem abrir o coração e fazer isso? Eu só quero que você faça um gesto com a sua mão. Eu quero orar e abençoar você e entregar você em oração diante de Cristo. Levanta só a sua mão que eu vou entender. A Bíblia diz para nós, aquele que me confessa perante os homens, eu o confessarei diante de Deus lá na glória. Não tenha vergonha de Cristo, porque Ele não se envergonhou de você, querido. Ele te amou, Ele morreu naquela cruz para te dar salvação, para te dar vida, para te libertar. E hoje Ele quer te dar uma alegria perpétua, que não termina, que não acaba, que independente da situação, independente do momento, independente do estado, do país, do mundo, você terá a alegria do Senhor dentro de você. Existe alguém que quer abrir o seu coração nessa noite? Cristo está te convidando, é Ele. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. É Ele que tem isso para a sua vida. Vamos lá. Não se trava, não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha medo, porque Cristo quer te dar vida. Ele quer te dar vida. Eu sei que muitas das vezes a gente fica pensando um monte de coisa em um momento como esse. Eu sei que eu passei por isso também. Mas chega uma hora que a gente fica cansado. E quando eu cheguei a minha hora, eu estava muito cansado. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais viver essa vida não. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. E foi nessa hora que eu rendi meu coração a Deus. Rende o seu coração a Cristo. Ele tem te chamado, não só hoje, mas Ele tem te chamado outras vezes. Existe alguém que quer abrir o seu coração? Só faz um sinal com a sua mão para nós orarmos daqui. Não?
Amém. Mas eu vou orar assim mesmo por você. Feche seus olhos. Pai eterno e Deus de graça, amor e bondade, a tua palavra foi lançada sobre nossos corações aqui nesse lugar. E ela é uma semente que quando vai, ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E eu sei, Senhor, que o Senhor está semeando em corações nessa noite, que vai dar resultado. Eu sei disso, e creio nisso de todo o meu coração. E quero desde já te bendizer, te agradecer, te louvar por isso. Porque sei que o fruto do teu trabalho chegará aos nossos corações. As sementes que estão caindo hoje no nosso coração, elas brotarão para a glória do seu nome. Por isso eu te agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. E graças a Deus.